Condition Report é o podcast da Cabral Moncada, leiloeira de Lisboa que há 25 anos se afirma no mercado da arte português. Destacando-se pela qualidade dos seus leilões presenciais, tanto de antiguidades como de arte moderna e contemporânea, tem-se afirmado digitalmente através da realização semanal dos leilões online, de temática variada, que tem permitido alcançar uma multiplicidade de peças e cativar um número crescente de clientes. Já conhece os nossos leilões? Inscreva-se no nosso site www.cml.pt, subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais. Pedir um Condition Report é em grande medida revelar a curiosidade em saber algo mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia e fique a conhecer mais acerca das encomendas utilitárias e exóticas que eram feitas no Oriente e que se aportavam a Lisboa, a cidade global, para uso e deleite dos ocidentais do século XVI, XVII e, quiçá, até dos nossos dias. Licenciado em História da Arte e Património pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Hugo Miguel Crespo é especialista em cultura material do Renascimento português e artes decorativas asiáticas de exportação feitas para o mercado europeu, sob encomenda portuguesa nos séculos XVI e XVII. Tem estado ligada, enquanto comissário, a exposições e à publicação de livros relacionados com a sua temática de estudo. Tem ainda uma profunda ligação ao mundo do mercado de arte, tanto o antiquariato como antiquários como a São Roque Antiguidades e a Arpab, e como leiloeiras, sendo atualmente perito da Cabral Moncada Leilões para as áreas da arte luzida e colonial. Hoje, no Condition Report, o Miguel Crespo e Carlos Correia de Carvalho. Hugo, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui. A nota curricular não foi de todo meu mérito. O Hugo é um senhor tão prático que me enviou logo tudo. É mais fácil ter a informação toda, claro. Está muitíssimo habituado a estas andanças. Sim, pode-se dizer. Hugo, onde é que veio o seu interesse por esta área em concreto, esta área de estudo? Bem, a mim interessam-me os objetos, sempre me interessou, foi uma área que me interessou. Interessam-me também as culturas exóticas, desde criança. A minha formação também me levou a isso. A minha formação sempre foi artística e, portanto, a paixão pelos objetos artísticos desde sempre esteve no meu percurso. Eu sou joalheiro também de formação, ourives, como se quiser chamar, e, portanto, a minha primeira abordagem aos objetos de que estudo hoje em dia é mais a esse nível, até do ponto de vista das técnicas de execução. Mas é difícil dizer quando é que o meu interesse pelos objetos começou. É uma coisa já desde criança, com certeza. Mas quando procura aumentar o seu conhecimento através da academia, é exatamente decorrente dessa memória de infância que vai procurar estudar o exótico? Pois, é difícil dizer, quer dizer, a mim sempre me interessou a arte e, portanto, a minha formação, primeiro na António Rui, foi mais artística do ponto de vista da produção e depois mudei para a História da Arte, quer dizer, segui os meus estudos em História da Arte, primeiro na Fundação Ricardo Espírito Santo, onde tive uma formação prática de arquitetura de interiores e de artes decorativas e, portanto, daí nasceu o meu interesse e a minha investigação sobre as artes decorativas portuguesas, que era um dos aspectos que eles mais focavam e que não é uma parte de estudo tão conhecida, tão trabalhada pelos historiadores de arte do curso. Normalmente dedicam-se mais à pintura, à escultura, à arquitetura e, portanto, o meu interesse foi sempre, desde logo, para as artes decorativas e depois, primeiro, para a ourivesaria e joalharia e depois tem sido cada vez mais para outras áreas, os textos e, hoje em dia, até mais o mobiliário, objetos preciosos. Esse tipo de coisa. A minha formação também é em História, portanto temos aí uma base semelhante e interessa-me sempre muito perceber que fontes é que os investigadores socorrem para desenvolver os seus objetos de estudo. E sabemos, quer dizer, partimos do princípio que não há fontes diretamente focadas para estes pontos, serão sempre fontes secundárias. Onde é que procura informação para saber mais sobre o seu tema? Bem, a fonte primordial é o objeto, não é? Portanto, o estudo material, técnico, estilístico, de produção, quer dizer, o nosso primeiro documento é o objeto em si, portanto nós temos que o conhecer, e há ferramentas para o fazer. Depois, nós não temos exatamente, para as coisas que eu estudo hoje em dia, feitas na Ásia, nos séculos XVI e XVII, nós não temos dados concretos em relação a quem fez, não é? Os artistas que estiveram envolvidos, como
como podemos saber, muitas vezes para objetos, para peças feitas em território nacional ou europeu. Mas temos muita documentação de arquivo, não é? Nos arquivos nacionais, arquivos paroquiais. Eu trabalho essencialmente com inventários, e, portanto, inventários post-mortem que contemplam todo o recheio das casas das pessoas que viveram no século XVI, no século XVII. É isso que eu tenho trabalhado e publicado. E depois há outros arquivos, não é? Que não apenas a Torre do Tombo, mas eu essencialmente centro-me mais na Torre do Tombo e em inventários régios, porque são normalmente os mais suculentos, os que têm mais informação. Mas pronto, com o terremoto e com as perdas todas documentais que Portugal teve, torna-se bastante difícil. Há sempre um trabalho mais arqueológico do que outra coisa qualquer. Temos pouca documentação, a documentação não está publicada, portanto, para estudar é preciso ser paleógrafo, é preciso ler estes documentos, há muito pouca coisa publicada. Algumas das coisas publicadas também não estão exploradas, porque de facto são linguagens muito antigas e, portanto, são estádios da língua bastante mais recuados e, portanto, muitas vezes usam palavras, expressões que nós que perdemos que já perdemos e, portanto, que já não sabemos exatamente o sentido. Muitas vezes... Às vezes até utilitário, não é? Claro, são esses objetos que eu trato e como esses objetos já não são utilizados, nós também perdemos essa nomenclatura, esse vocabulário. Mas, essencialmente, no meu trabalho é isso. São os objetos que são o documento primordial e depois os documentos de arquivo que nos ajudam a contextualizar. Agora, muitas vezes não há uma relação direta entre documento e objeto. Normalmente são objetos que surgem na documentação, que são parecidos, semelhantes, que têm os mesmos valores, que tiveram o mesmo tipo de apreciação, mas, enfim, é esse tipo de coisa, de fontes que temos. Quando fala do objeto, e faz todo sentido partir dele, o Hugo tem conhecimentos técnicos, ou seja, sabe como é que aquela peça foi feita por ter aquela aplicação, como é que a matéria-prima foi transformada para dar a obra de arte que conhecemos? Sim, isso é aliás fundamental, e eu acho que a história da arte também peca muito por isso. Muitos estudos, não apenas nas artes criativas, mas também noutras áreas, pecam pelo facto de as pessoas que o estudam não saberem exatamente como esses objetos são feitos. É muito importante para a história da arte, mas também é muito mais importante para a peritagem, para conseguir identificar, destrinçar o que é um objeto verdadeiro, o que é um falso, o que é um pastiche, o que é um mau restauro. E, portanto, todo esse tipo de conhecimento é fundamental. A minha formação artística prática ajudou-me também a fazer essa base. E, portanto, eu sei perfeitamente quando eu vejo uma peça de ourivesaria ou de joalharia feita na Índia no século XVI, ou uma peça mogol, eu sei exatamente como é que ela foi feita e conseguiria reproduzir se tivesse os anos de experiência que a pessoa que a fez teve, porque normalmente até uma forma de identificar os falsos é saber que a pessoa que a fez, já o pai e o avô faziam, e portanto há uma tradição ininterrupta em termos decorativos e técnicos que é muito difícil hoje em dia conseguir reproduzir na íntegra. É exatamente também essa necessidade de contacto com o objeto de per si que o fez ter uma ligação ao mundo das antiguidades, e quando eu falo do mundo das antiguidades falo concretamente nas antiguidades que estão em circuito de venda? Sim, porque obviamente é fundamental o contacto com os objetos. Estudar objetos em ambiente museológico nem sempre é muito fácil, porque é preciso conhecer os conservadores responsáveis. Há muitos conservadores que, infelizmente, ainda no caso português, estão muito agarrados aos seus objetos e, portanto, não os disponibilizam como deveria ser. Eu tenho, por exemplo, mais facilidade em ver uma peça no British Museum ou no Victorian Albert do que no Museu Nacional. Hoje em dia já não, porque as pessoas já me conhecem, portanto, eu já encetei relações de amizade e de proximidade. Já confiam, no fundo. Já, e que permitem. Mas não deveria ser, à partida, qualquer pessoa deveria ter acesso, como nos arquivos, aliás, uma pessoa, desde que tenha 18 anos, pode consultar um documento de arquivo na Torre do Tombo. Não vai a consultar os primeiros documentos da nação, não é? Obviamente, as coisas mais importantes, a não ser que tenha razões válidas para o fazer. Naturalmente. Portanto, a minha ligação ao antiquariado também vem, por um lado, pela vontade deles em me ter como perito, não é? Porque, de alguma forma, eu acabei por ser um pouco uma mais-valia, porque os objetos muito específicos com que eu trabalho são peças de grande valor e que necessitam, à partida, de uma explicação bastante
técnica e pormenorizada do porquê desse valor ser tão alto. Normalmente tem a ver com a raridade, com a qualidade, com o sentido de único desses objetos. Mas vem daí, essa ligação com o mercado vem daí, porque eu sempre fui um bocadinho avesso ao mercado, não sou uma pessoa relativamente tímida e, portanto, não sou muito frequentador de leilões, por exemplo. Hoje em dia tenho a facilidade de, trabalhando aqui, ter acesso direto aos objetos, mas eu, por mim, não faço muito esse esforço. Portanto, também obviamente, era uma mais-valia para os antiquários e continua a ser, porque eu trabalho com vários, tanto em Portugal como no estrangeiro, mas também para mim, porque me dá a possibilidade de estudar peças que não chegam às coleções nacionais. Infelizmente, elas não são adquiridas muitas vezes por museus nacionais, mas sim por colecionadores particulares que têm investido muito nesse tipo de peças. Portanto, devemos acreditar no papel das antiguidades enquanto obras de arte, para o conhecimento mais lato da história da arte. Com certeza, sim. Toda a cultura material é um documento e, portanto, toda a cultura material nos ajuda a perceber, do ponto de vista mais vasto da história, estas questões. Agora, são sempre... são marcas de pessoas que estiveram antes de nós e que é importante estudá-los. Eu, essencialmente, aquilo que eu procuro estudar não é tanto a questão antropológica ou sociológica dos objetos, mas mais até do ponto de vista material e técnico, não é? E, portanto, mas a minha investigação pode depois ser utilizada por historiadores, não é? Mais gerais, que podem a partir desses indícios, podem estudar de uma forma mais sobre o uso, sobre as modas, as estéticas, esse tipo de abordagem. Nos textos de abertura dos catálogos dos leilões presenciais da Cabral Moncada, o Dr. Pedro Alvim e o Dr. Miguel Cabral Moncada utilizam sempre uma expressão que é o cross-culture. E esse será um dos temas que vamos ter aqui durante esta nossa conversa. Acho que faz falta perceber às pessoas no geral que os homens do passado não eram marcianos, portanto eram homens normais, que viviam, que respiravam, que trabalhavam e comercializavam. O que é que sabemos hoje acerca das relações humanas e comerciais que se faziam entre o Ocidente e o Oriente? Bem, essa relação é uma relação muito antiga, não é? Os portugueses, obviamente, tiveram um papel importante nos séculos XVI e XVII, mas essas ligações, em termos comerciais e artísticos e culturais, obviamente, já existiam muito antes. Portanto, já desde os períodos medievais que, por exemplo, o Irão comerciava com a China e há encomendas específicas feitas na China de objetos produzidos para o mercado islâmico que aconteceram centenas de anos antes de os portugueses estabelecerem a Rota do Cabo, não é? A carreira da Índia. Portanto, são ligações. Esse tema do cross-cultural é uma coisa muito antiga, não é? Quer dizer, mesmo até há relativamente pouco tempo descobriram, penso que em Monsaraz, no complexo dos Perdigões, portanto, estamos a falar de períodos pré-históricos, consumo de objetos em marfim. E, portanto, esse marfim é marfim norte-africano. Portanto, essas relações culturais, comerciais... São imemoriais. São imemoriais. Portanto, não é que seja um tema novo. É um tema novo do ponto de vista das pessoas perceberem a importância e o alcance, e de facto o homem, naquilo que eu estudo, não é? O homem moderno, as ligações comerciais, estéticas, culturais, quer dizer, eram totalmente presentes, não é? Quer dizer, até era mais fácil um homem português do século XVI conhecer a Índia do que propriamente conhecer a Espanha ou conhecer a Itália, não é? Portanto, estavam mais voltados para uma realidade ou outra. É um tema fascinante, é um tema que deixa marcas nos objetos, que é isso que me interessa do ponto de vista do estudo da cultura material, mas depois também tem uns temas maiores, não é? Os temas do comércio internacional, a mundial, as relações transoceânicas, as questões culturais. Hoje em dia fala-se muito, é um tema muito, muito na moda, até para contrabalançar a questão do colonialismo, não é? E o drama do colonialismo e as marcas que o colonialismo deixou e que são, do ponto de vista artístico, são muito complicadas, não é? Quer dizer, falar que hoje em dia os governos alemães e austríacos estão a ponderar, e o francês, obviamente, que já devolveram muitos
muitos objetos que foram indevidamente saqueados em contexto colonial. Portugal não tem propriamente esse tipo de passado. Tem um passado colonial, obviamente não está isento de mácula, mas não tem os mesmos processos de violência. Teve, obviamente, mas por exemplo, nós não temos nas nossas coleções esse tipo de... Não do ponto de vista peças. patrimonial e artístico. É, precisamente. Não temos esse tipo de mácula. Portanto, a questão da transculturalidade é um aspecto que, do ponto de vista historiográfico, deve ser mais enfatizado por nós, não é? Do nosso lado, e não tanto a questão pós-colonialista. Embora todos os temas são válidos, todos os temas têm que ser tratados, incluindo a escravatura, tudo isso. Obviamente que também há transculturalidade na escravatura, não é? Claro. Dizer, eu já encontrei documentação nos inventários, por exemplo, os inventários não descrevem apenas os covos de tartaruga e de madrepérola, mas também os escravos. E depois os escravos, muitas vezes, são descritos quanto aos sinais que têm. E, por exemplo, nós às vezes sabemos que aquele escravo vem da cafraria, vem do sul da África, ou vem de Marrocos, porque tem umas tatuagens assim assado. E, portanto, tudo isso é muito interessante, não é? São aspectos para outros campos de estudo. Para outros campos de estudo, mas também tem essa questão da transculturalidade. Não são apenas os objetos que encerram esse tipo de ligações. Hugo, e se nós afinássemos o nosso microscópio e pensássemos concretamente na Rota do Cabo e no nosso contacto com o Oriente, e se nós conseguíssemos viajar no tempo até ao século XVI e XVII, o que é que nós encontraríamos? O que me interessa saber é quem é que está a fabricar o quê? Quem é que vai e quem é que escolhe o que é trazido para o Ocidente? Quem é que tem essa sensibilidade? Quem é que tem essa sensibilidade comercial até? Quem é que as vende aqui e quem é que as compra? Conseguimos ter um bocadinho de ideia dessa viagem no tempo? Sim, isso temos. Os inventários e a documentação de arquivo ajudam-nos a perceber isso. Sabemos que há muitos oficiais da corte, né, oficiais do reino que ficam estantes na Índia ou noutras partes da Ásia e que conseguem encomendar diretamente. Aliás, o papel importante dos portugueses tem a ver com isso, tem a ver com o acesso direto, porque já existia acessos anteriores, não é? O acesso direto permite essa encomenda mais facilmente. São oficiais porque, no fundo, já existem parques industriais, digamos, passamos assim a brincadeira, mas portanto, nós só temos um acesso mais facilitado pela Rota do Cabo. Não é? É a questão também da oferta e da procura e do acesso aos mercados e aos centros de produção. Portanto, são oficiais da coroa, que utilizam essas suas funções como trampolim. Por exemplo, há vários governadores que se envolvem, por exemplo, com o comércio dos diamantes, com o anil, portanto, com esses produtos, isso nós sabemos, mas também com objetos. São mercadores e não apenas mercadores portugueses. Muitas vezes nós sabemos que são cristãos novos, que têm redes de comércio, portanto estabelecem-se em Goa, em Coxim e depois mais para norte, e depois têm ligações com o Médio Oriente e com o mundo islâmico. E depois também com Londres, Amsterdão, portanto, tem umas redes bastante vastas e é por aí que se faz. Também os marinheiros, porque todas as pessoas que iam na carreira da Índia, muitas delas tinham direito ao seu espaço e, portanto, esse espaço era um espaço muito, muito valioso de arrecadação, não é? Para conter objetos. E, portanto, usavam isso como trampolim. Portanto, os marinheiros podiam trazer papagaios exóticos, mas também podiam trazer cofres de tartaruga e, portanto, que são coisas que se trazem nas naus e que depois são disseminadas. Quando chegam a Lisboa e outros portos europeus, eles são transacionados diretamente na zona de desembarque e depois há lojas que são especializadas. A Rua Nova dos Mercadores tinha tendas especializadas no comércio deste tipo de objetos e, por exemplo, tinha lojas só para porcelana chinesa. E, portanto, sabemos que muitas vezes eram especializados. Depois, estes objetos também eram vendidos em leilão, da mesma forma que acontecia em Goa, portanto, também havia um leilão diário e, portanto, esses objetos eram escoados através dessas redes, não é? Mas foi essencialmente estes os agentes e as dinâmicas de venda, de compra e venda. Também se trazia o utilitário, o objeto de uso corrente do dia-a-dia nas casas? Todos estes objetos são, na verdade, de uso corrente, não é? Estes objetos
não são decorativos e, portanto, não são objetos a uso, não é? Como muitas vezes em casas de colecionadores vai encontrar que essas peças estão a ser usadas porque, de facto, são contentores, não é? Servem para guardar coisas, não é? Portanto, essas peças não são puramente decorativas. Isso é uma ideia bastante oitocentista daquilo que seriam as Kunstkammer. Em Portugal nunca existiram Kunstkammer, a não ser as coleções principescas, talvez, de Dom Manuel ou de Dona Catarina da Áustria, mas são coisas muito específicas e muitas vezes não têm a função utilitária, têm a função de projeção da figura régia, não é? Estamos a falar de gabinetes de curiosidades? Não propriamente, são espaços de convívio, normalmente são as antecâmaras, as guarda-roupas, onde se recebem os oficiais da casa ou as pessoas mais importantes têm acesso à guarda-roupa, onde os objetos são expostos, mas não são gabinetes de curiosidades propriamente, porque não incluem essencialmente naturalia, incluem, portanto, coisas da natureza que são resgatadas exótica, mas são objetos, são peças, e depois não têm um arranjo museográfico, não é? E, portanto, não se podem considerar propriamente... Essas categorias são coisas mais tardias do século XVIII e do século XIX, com o iluminismo também. Mas independentemente de efetivamente as peças estarem a uso, havia um valor que lhe estava associado. Com certeza, tudo tem um valor e, portanto, estes inventários mostram precisamente isso. Agora, muitas vezes não têm o valor que nós achamos que têm, não é? Por exemplo, uma peça, quando eu estudei o inventário de Dom Teodósio primeiro para um grande projeto que houve no Cham, na Nova, nós verificámos que as peças europeias tinham sempre maior valor do que as coisas asiáticas e, portanto, isso também é bastante sintomático da valoração estética e material que se dava, não é? Portanto, um contador da Alemanha era muito mais valioso do que uma peça asiática, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas tudo tinha o seu valor, não é? E o que é o exótico, em termos de palavra? O que é o exótico para um português do século XVI e do século XVII? Praticamente não existe, não é? Tudo está aculturado, tudo está trazido para o domínio. Aliás, houve uma grande exposição no Museu do Azulejo. O exótico nunca está em casa, penso que era assim que se chamava. Portanto, que tem a ver com isso, não é? Os portugueses tinham acesso tão direto a esse tipo de objetos que, de facto, o exótico passou a ser corriqueiro, passou a ser corrente. Portanto, estas coisas não são vistas como estranhas. Não é? São incorporadas e, portanto, eu, por exemplo, eu começo um dos textos do livro da Global City precisamente com isso, não é? Uma peça bordada na Índia, penso que era uma capa, que era usada por uma pessoa normal, comum, no Porto, que é um centro que está afastado de Lisboa, não era uma pequena cidade, então, que tinha pouco acesso às coisas ditas exóticas. Essa peça era usada, ao invés, em Innsbruck, no Schloss Amras, o arquiduque Fernando do Tirol tinha uma peça igual na sua Kunstkammer e, portanto, espelha muito bem o que é a diferença em termos de acesso. Uma coisa espelhava o poder do arquiduque em ter um objeto exótico e uma senhora do Porto podia usar aquilo para ir à missa. E, portanto, são entendimentos do exótico bastante diferentes. E, quer dizer, pensar que Lisboa era uma cidade multicultural no século XVI, não é? Só a percentagem de população negra, não é? Tanto escrava como forra, é absolutamente avassaladora e, portanto, ainda para mais havia sítios de grande aglomeração, não é? Nas fontes, porque os escravos iam buscar água, portanto, o exótico fazia muito parte da vida cotidiana das pessoas nos séculos XVI e XVII. Portanto, a expressão exotismo acabamos por ser nós hoje que damos às peças que vieram do Oriente nestes séculos. Elas eram exóticas, com certeza, mas eu penso é que já, na grande maioria, tornaram-se corriqueiras, eram objetos que eram vistos. Hoje em dia até porque são raros, são peças raras e que sobrevivem às vezes pouco também. E porquê é que têm, de alguma forma, algum peso internacional? Ou seja, países que não Portugal procuram bastante este património, e penso que teremos tempo de falar nisso, este património indo-português. Há um certo lado internacional no gosto destas peças? Porquê é que há procura
que não é muito usual em outro tipo de peças. Porque é que há procura internacional para este tipo de património? Precisamente porque ele espelha esta transculturalidade, e é uma transculturalidade muito inicial, tem a ver com o tempo dos encontros, não é? Houve uma grande exposição no Victorian Albert precisamente chamada Encounters, e que tem a ver com isso. Estes objetos são documentos desses primeiros encontros, e portanto têm o valor por isso, e depois são peças raras, porque quer dizer, os portugueses não tiveram uma presença colonial massiva nestes territórios, eram coisas pontuais, não é? Até falar de Império Português é assim bastante discutível, portanto, porque são pontos, são redes, não é uma coisa massificada como depois no período holandês e no período inglês, portanto, tem a ver com isso. Os grandes museus internacionais e hoje em dia os asiáticos compram este tipo de objetos porque espelham estes primeiros contactos entre a Europa, primeiros contactos do ponto de vista mais geral, obviamente que já existia antes, não é? Mas é daí que vem, e também um certo fascínio por esta categoria de objetos indo-portugueses que ainda continuam a ser bastante mal classificados, mal entendidos, e portanto tem muito que ver com isso. E depois, em termos de mercado, como sabe, há clientes nacionais que compram avidamente que adquirem avidamente estes objetos, e, portanto, isso também fez com que os valores venais que lhes estão atribuídos também aumentassem. E, portanto, muitas vezes estas peças valem tanto como um primitivo europeu do século XVI, que é absolutamente extraordinário, não é? Dom Francisco de Portugal, Conde Vimioso, um homem de culto, nascido no final do século XVII, disse, e passo a citar: de certo modo são eles que nos descobriram a nós. Fim de citação. É, aliás, o título de um podcast onde o Hugo foi convidado, o podcast Convidado Extra do Observador, apresentado por João Paulo Sacadura. Isto é um título absolutamente provocatório, dito por um homem do século XVII, que morre no século XVIII. Perdão, XVI. É de facto um título perfeitamente provocatório. Como é que se lida com estes temas tão delicados, hoje em dia, que evocam quase uma saudade daquilo que não se viveu? Como é que se tratam destes assuntos hoje? O já falou de questões de colonialismo, de trocas culturais, que são temas muito, muito sensíveis. Como é que a historiografia hoje os trata? Pois, há formas bastante antagónicas de o tratar. Eu acho que, acima de tudo, tem que se tratar com grande transparência. São temas complexos. Obviamente, por exemplo, a escola alemã hoje em dia é muito avessa a sequer tratar do assunto, não é? Fogem ao assunto e, portanto, tentam desculpabilizar-se, não é? E é uma forma de autopunição que também parece um bocadinho excessiva. Para a minha exposição, eu procurei fazer completamente uma coisa bastante diferente, que é, até pelo título, é a Índia em Portugal, e não Portugal na Índia. Portanto, tem a ver com a colonização dos objetos. Os objetos colonizaram os ambientes domésticos em Portugal. E o nosso gosto. Eu não fugi ao tema do colonialismo. Aquilo que eu procurei fazer foi, primeiro, estudar os centros de produção destas peças, saber não são apenas indo-portuguesas, seja lá o que isso for, são objetos feitos para exportação na Ásia, nomeadamente na Índia. É possível, hoje em dia, estudando as suas características, saber que uma peça foi feita em Tatá, em Coxim, em Taná, em Goa. Isso é mais possível, fazer esse tipo de interpretações, e estudar o consumo desses objetos em Portugal. Portanto, a minha exposição também tinha que ver com isso. Essa frase do Conde de Vimioso mostra-nos que, na verdade, essa frase já tinha sido utilizada pelo Jorge Flores no Encompassing da Globo, numa grande exposição que veio também em Lisboa, que foi feita em Washington, e que nos mostra o outro lado da medalha, não é? Porque, quer dizer, os portugueses descobriram a Índia e os mercados indianos, mas os indianos descobriram o mercado português e o mercado europeu. E, portanto, para eles era uma oportunidade de negócio tão válida como outra qualquer. Portanto, aí não há colonialismo propriamente, aí há fair trade, seja lá o que isso for, não é? E, portanto, estes objetos eram comprados. Estes objetos não foram saqueados, até porque são peças feitas segundo modelos europeus. Portanto, não eram consumidos pelos povos locais. E, portanto, essa é uma falsa questão. Agora, é preciso estudar com transparência, é isso que eu digo. E será preciso afinar algumas denominações? Eu já falei aqui indo-português, há outras semelhantes. A historiografia precisa aqui de atualizar algumas noções? Eu penso que sim, claro.
Eu penso que esses termos são demasiado vagos, são demasiado vazios do ponto de vista hermenêutico, não nos dizem muito, porque dizer indo-português, quer dizer, há de facto objetos indo-portugueses, claramente, e há expressões artísticas, expressões religiosas, expressões linguísticas que são patrimónios que devem ser preservados, não pela glória dos portugueses, mas porque os portugueses tiveram um papel importante nessa disseminação, e essas coisas existem e devem ser preservadas. Você acha que contribuímos efetivamente para uma cultura global? Por uma certa globalização isso até? Com certeza, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Agora, continuar a chamar essas manifestações de indo-portuguesas parece-me vazio, porque nem sempre são de facto indianas. Há coisas que são feitas nas Filipinas e noutros centros de produção, ou na China, e não são feitas para os portugueses, porque são feitas para o mercado. As pessoas que encomendavam não eram apenas portugueses, porque as pessoas que iam na carreira da Índia também não eram só portugueses, eram italianos, eram franceses, eram de todas as nações, todos os credos, não é? Portanto... Essa última questão faz-me levantar outras questões para uma próxima conversa, e infelizmente chegámos ao fim da nossa conversa hoje, e atrevo-me a dizer que tê-lo aqui hoje, o que foi um verdadeiro luxo asiático. Obrigado pela sua presença, até breve. Obrigado.